Olá, está começando o programa Motivação e Inovação. Normalmente, numa separação dos pais, os filhos ficam no meio da guerra. E como lidar com essa guerra? Isso se chama alienação parental. E no programa de hoje vamos falar sobre esse assunto com o Rodrigo Dias. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, Mário. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite, né? E mais uma vez está contribuindo aí para a expansão aí do teu programa, né? Foi um excelente programa. Que bom, eu que agradeço a sua presença, muito bom. E é um assunto, né, que envolve todas as pessoas, né? E é importante a gente trazer esse assunto, né, para as pessoas terem conhecimento mesmo, terem conhecimento, né? Com certeza. Vamos explicar para as pessoas em casa o que é alienação parental? Bom, então, segundo a... Parental, né? Alienação parental. Segundo a psicologia, né, a alienação parental ela ocorre quando uma das partes, tá, produz, né, na criança, né, no filho, tá, sentimentos, né, e questões que vão afastar, né, o pai ou a mãe dessa criança, tá? Então, ofensas, né, e qualquer outro tipo de manifestação que vá tentar produzir na criança, né, esse sentimento de repulsa, né, pelo adulto, né? Então, a alienação parental basicamente seria isso. Basicamente isso. Qual é o papel da psicologia nessa confusão que dá? Porque normalmente fica, né, o homem de um lado, a mulher do outro, brigando, porque, né, sempre tem aquele sentimento, por que separou, e um não aceita a separação, o outro quer a separação, e aí fica ali os filhos no meio dessa guerra. Bom, particularmente eu acredito que todo casal deveria, quando ocorrer esse processo de separação, né, todo casal deveria procurar por atendimento psicológico, né, e principalmente na questão das dinâmicas familiares, né, para investigar exatamente não só o que ocorreu, que levou a esse processo, né, mas também conversar sobre a melhor maneira de lidar com essa situação para que não acabe afetando a criança emocionalmente, né. Eu acho que é o mais complicado dessa situação, né, quando envolve filhos. É o que eu chamo mais, né, Rodrigo? Exatamente. Porque não está sabendo o que está acontecendo muitas vezes, porque aí, claro, a gente não está tendo uma noção de idade, a gente está falando de idade aqui, né? E muitas vezes a criança não tem a percepção de coisas, né, que são levadas para ela, sim, pela mãe ou pelo pai. Verdade. Né? Então surge uma nova figura ali que até então poderia, né, ser desconhecida. Então eu acho que tem casos que é assim, né? Muitas vezes o pai, né? Vamos dizer, né, quando é compartilhada, né, a separação. Aí o pai leva no final de semana dele, o pai diz, tua mãe é isso, tua mãe é aquilo. Começa, né, a minar a criança mesmo, né? Claro. Com raiva às vezes da mãe. E aí quando o filho vai para a mãe faz a mesma coisa e fica essa coisa, né? Jogando igual ping-pong, o filho para um lado para o outro, né? Exatamente, fica investigando a vida do outro para saber como é que tá, então querendo saber quais são as pessoas que ela se relaciona, né? Então acho que isso é um processo muito complicado. Bastante. E é um sinal de alerta para procurar realmente por um atendimento psicológico dentro dessa dinâmica familiar. E acontece muito assim, né? Muitas separações não se dão lá no olhar da justiça, no juiz, com o advogado, acontecem no escuro, lá, né? Que muita gente, vai morar junto, né? E aí se separam de uma hora para outra e tem filhos. Isso que é o pior, né? Isso que é o pior. E a gente também tem que desconstruir essa imagem de que a separação é um problema simplesmente do direito civil, por exemplo, sabe, Mário? Ela vai muito além disso, tá? Por quê? Porque o próprio advogado, a própria pessoa que vai trabalhar no processo de separação, ele deve levar em conta a existência desses processos emocionais e convidar também os familiares a procurar por atendimento psicológico. Porque muitas vezes o casal não sabe que o trabalho do psicólogo pode ser executado dessa forma, para evitar esse processo, né? E assim, na hora da raiva, né, Rodrigo, aparece muito essa coisa, né? Eu não quero nem saber, tô com raiva mesmo da separação e vou usar o filho mesmo. O que daria de dicas para os pais que estão sem noção que estão fazendo, né? Muitas vezes fazem inconscientemente essas coisas. O que tu falaria para esses pais? Bom, a raiva é um sentimento que ela nos conduz a ações, né? Muitas vezes impensadas, né? Então, eu acho que dentro desse processo, eu acho que a melhor estratégia mesmo seria procurar por atendimento psicológico, né? Quando surgir esse tipo de sentimento, né? Eu acho que isso é extremamente importante, né? Por que surge essa raiva? De que forma, né, que ela vem, né?
É porque aí acaba cegando a pessoa, né? Claro, com certeza. Segue. E aí muitas vezes a pessoa acaba fazendo coisas que são delicadas mesmo, né? Até em termos de crimes passionais, Sim, também. tem muito, Né? A gente teve o caso Do menino. daquele menino lá no Rio Grande do Sul, agora há pouco, né? Que mobilizou todo o Brasil, né? Sensibilizou toda a sociedade brasileira, que teve relações diretas, né? Relação direta com esse processo de alienação parental. Então, eu tinha mais uma pergunta, falar exatamente sobre isso. Então, ali naquele caso, ele era filho do primeiro casamento dele, né? Isso. E a madrasta lá, né, que fez toda a coisa, né? Nessas relações, quando vem uma outra pessoa, e aí vem filhos do primeiro casamento, como lidar com isso, Rodrigo? A questão é eleger prioridades, né, Mário? Eu acho que essa é a forma. Você quer se relacionar, mas você sabe que você tem uma criança que depende de você e você, né, e que é teu filho, né? Então, eu acho que essa é a questão, assim, qual é a sua prioridade? Pensar nisso é importante, né? Então, um indicativo para quem se relaciona, né? Tem pessoas que não têm filho, Isso. né? E é justamente esse, assim, será que ela prioriza também essa criança que tá vindo junto com você? Se ela não priorizar, sinal de alerta para que você... Eles tiveram um filho, né? Eles tinham um filho, né? Então, acho que o problema maior tá quando uma das partes não tem filho, né? Aí a gente tem que eleger mesmo a prioridade. O que se busca, né? Construir uma relação ou a prioridade com os filhos. Mas eu acho que não rolou ciúmes ali, Com certeza. foi mais além, né? Com certeza. Foi, né? Ciúme do garoto, com a relação dele que ele tinha com o pai, né? E claro que o pai também aceitou, né? Isso. Aceitou tudo que ela fazia, né? E uma questão financeira ali também, né? De herança que envolvia tudo isso. Foi bem cruel aquilo ali, né? Foi muito cruel. Foi muito cruel. Então a gente precisa exatamente promover essa leitura. Essa pergunta que tu falou que a gente tem que se fazer. Qual é a minha prioridade? Qual é a minha prioridade, exatamente. Se eu quero um relacionamento, se eu quero, né, rever, de repente, a minha posição como pai ou como mãe, né, em termos desse processo, né? Porque você se separa de acordo com algumas coisas que acontecem na sua vida. Sim. Né? Então, quais são as suas prioridades para esse momento? Né? Então, acho que esse é o problema. E eu acho que as pessoas, nesse momento, elas não pensam muito nisso, né? Então, eu vou me separar de qualquer forma. Exatamente. Vou, né, abandonar tudo. E não é assim, né? Quando você tem um filho, fica uma uma herança aí para você. Sim, né? E assim, a gente quando vê um caso desse, né, que uma pessoa chega a matar uma criança, né, por simples ciúme, né, do marido, né, de quem for. E a gente tem vários casos que se passam na TV, assim. Em São Paulo teve aquele casal lá que a menina, né, foi jogada do prédio. Tem várias questões que vem acontecendo que parece que tem que eliminar aquela era uma pedra para eles, parece assim, né? Até desculpem na comparação, mas, né, parece que estava impedindo o casal de ser feliz. Isso. O filho do outro se transforma num peso. Isso. E tem muito isso nos casais, né, Rodrigo? Tem muito isso. Então, o ideal é justamente pensar o que você prioriza e o que a pessoa que está com você prioriza também na vida dela. Mas tu não acha que quando o casal, ele tá pensando em se unir, tá? E aí, claro, a primeira intenção desse casal é, vamos ficar juntos, vamos ser felizes, né? As pessoas sempre buscam a felicidade, né? Isso. Mesmo que ela ache que a felicidade tá lá longe, mas ela sempre está buscando a felicidade de alguma maneira. E na verdade a gente tem que ser feliz hoje com o momento de hoje, né? Exatamente. Mais ou menos isso, né? Isso. E aí vê lá o filho que às vezes, né, tá tendo a atenção dela, tá? Eu tô batendo nessa tecla porque assim, é uma questão muito complicada para os casais hoje em dia, né? Claro. Porque a separação hoje em dia virou uma coisa comum, né? E todos têm filhos, e como lidar com isso, né, Rodrigo? Exatamente, essa que é a dificuldade, né? Daí a questão que eu enfatizei agora há pouco aqui para você, né? Esse casal que busca essa felicidade, ele tem que levar em conta que existem outros nesse processo também, né? E que a felicidade deles também deve estar relacionada com a responsabilização por uma criança ou por um adolescente, né? Então, eu acho que isso é muito importante de ser levado em conta. Sim. E tem até pais, né, que impedem os filhos de... vamos dizer, né, a mãe quer passear com o filho, ou o pai, né? Vamos citar os dois aqui. E aí diz, não vai passear porque não quer ver a felicidade, e impede, muitas vezes, os filhos de fazer coisas com os pais, né? Exatamente. Super errado, né, Rodrigo? Muito errado, muito errado.
Então é um sinal grave, né? O que pode acontecer com essa criança, como adulta depois? Olha, Mário, essa criança ela pode adoecer, né? Ela pode adoecer emocionalmente, né? E também fisicamente também, né? Fisicamente também pode adoecer e gerar vários conflitos mesmo, né? Em relação a uma sensação de não pertencimento, né? A gente pode estar falando também em depressão também, né? Porque não sabe quais foram os motivos que levaram, né? Essa briga, né? A ocorrer essa briga. Então, eu acho que dentro desse processo tem todo um conjunto, tem toda uma história aí que vai acompanhar essa criança. Não vou ser exagerado dizer que vai pro resto da vida, né? Porque todo mundo pode superar suas adversidades, Claro. mas vai acarretar graves problemas, né? Já começa, por exemplo, na escola, né? Já começa na escola. Círculo de amizades também, né? E por aí vai, né? A maneira como quando essa criança se tornar adulto, como é que ela vai se relacionar, né? É isso que eu ia te perguntar. Ela pode repetir isso na vida adulta, né? Pode repetir isso. Pode na relação dela, tudo mais. Tanto do pai quanto da mãe pode repetir Pode, né? nos relacionamentos. Tem até aquela frase, né? Os filhos são espelhos dos pais, né? Exatamente. E aí esse espelho pode levar até lá na frente, né? Exatamente. Nós não estamos falando de reducionismos aqui, né? Não. Mas é exatamente esse processo que você colocou. Pode adquirir, sim, uma repetição de comportamento. Porque aprendeu que só havia essa maneira de se relacionar, né? Maneira do conflito, maneira da briga, da mentira e por aí afora. E pais que fazem isso, alienam o seu filho lá, tal, né? Seus filhos. Eles podem perder a guarda dos filhos? Por lei pode, né? Por lei pode, e inclusive dentro da nova reforma aí do Código Civil, né, foi incluída essa questão da alienação parental como um processo que pode levar, sim, à perda da guarda da criança. Então é bom evitar. Evitar. É uma pena que nem todos os casos estão sendo vistos, né, Rodrigo? Exatamente. Fica no escuro, né? Eu acho que dentro dessa questão também, Mara, é importante enfatizar a ampliação do diálogo do direito com a psicologia, né? Tanto que eu vejo muito, apesar de ser psicólogo jurídico... Tem que ter esse casamento, né? Mas eu acompanho muito isso através das colegas, né, que trabalham com essa área. E uma das queixas é exatamente isso, né? Que não existe esse diálogo, né, por parte da psicologia com o direito. Ou se existe, ele é um diálogo muito incipiente, muito pequeno. Então é preciso que seja ampliado, né? Porque os aspectos emocionais os aspectos emocionais eles estão diretamente atrelados ao processo de separação. Sim, muito. Ninguém separa só por questões financeiras, por exemplo, né? Vários motivos. Emocionais, que são muitas vezes mais fortes do que outros. E muitos até reclamam que separam, né? Eu escuto muito isso dos meus amigos, tal, né? Separei por causa do filho. Que acha que o filho tá incomodando, tá... Exatamente, foi o motivo da separação. E não é, né? Não é. A gente sabe, né, que 99% quando os pais chegam para reclamar numa terapia dos filhos, dizendo meu filho precisa de terapia, eles que precisam, né? Exatamente. É aquela velha história, né, Marlon? O outro é mais fácil, né? De jogar para as minhas frustrações, né? Do que lidar com as minhas frustrações, inseguranças, né? E medos, né? Então eu coloco no outro, né? Culpa do outro. Exatamente. É verdade. Um filho é só mais um indicativo disso. Muito bom o papo, Rodrigo, adorei. Eu acho que assim, eu queria que tu deixasse uma dica para as pessoas em casa que estão, de repente, passando por isso. Provavelmente estão, várias pessoas estão sim. Para a gente finalizar, que nosso tempo já estourou. Tá. Quer deixar algum recado? Eu queria te agradecer mesmo pela oportunidade, né? E queria dizer para os casais, né, que passam por essa situação, eu acho que o diálogo é ainda a melhor estratégia, né, para se resolver qualquer tipo de conflito. E se, né, não conseguir dentro desse diálogo, procurar sim por atendimento psicológico. Verdade. Né? Você não vai ser taxado, né, por estar fazendo isso, né? Você não vai... isso só vai garantir com que esse processo seja menos traumático, né? Verdade. E uma terapia hoje em dia, as pessoas podem dizer até assim, né? Mas é caro, eu não tenho condições de pagar. Mas se for procurar uma universidade, tipo, vamos citar, né? Estácio de Sá, a UFSC,
Ela oferece serviço gratuito lá, né? Isso, é só lá fazer uma inscrição, uma fichinha. Muita gente não sabe disso e pode ser atendido, né, pelos alunos com supervisão do professor, né? Exatamente, e desconstruir mesmo essa ideia que a gente tem, né, Mário, de que todo relacionamento tem que acabar, né, num cabo de guerra. Não é assim. Né? Até porque isso pode gerar mesmo a questão dos crimes passionais e tal. E desconstruir essa ideia. Eu acho que a gente precisa partir de um outro ponto. Isso. Partir para uma outra Ninguém é visão. obrigado a ficar com ninguém. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Não, tem que sentar, conversar mesmo e chegar né, não vai chegar nunca né, os dois no mesmo ponto, mas pelo menos perto, né, Rodrigo? Exatamente. Que os dois consigam dizer adeus sem prejudicar um terceiro. Os filhos, isso, que são os principais ali, né? Exatamente. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Gostei muito do papo, muito bom mesmo.